No vídeo anterior eu tinha deixado pendente para vocês essa tarefa de escrever um algoritmo que converta números fracionários em base decimal para base binária e tinha dito que a pegadinha, o truque, estava nessa parte de escolher o tamanho do vetor. Agora a gente vai aprofundar um pouco nessa ideia do tamanho do vetor e de como representar algum número com uma quantidade limitada de casas. Aqui eu vou fazer toda a exposição pensando que a gente está tratando de base 10, então a gente vai estar usando algarismos de 0 a 9, mas, claro, mantenham na mente de vocês que o computador trabalha internamente com números binários, então só com os algarismos 0 ou 1. O fundamento continua sendo o mesmo. A gente tem que representar uma grande quantidade de números possíveis e a gente tem um espaço limitado na memória do computador. Aqui eu estou usando também uma situação muito extrema. A gente vai estar considerando apenas 5 casinhas de armazenamento. Em termos mais técnicos, isso aqui corresponderia no nosso computador aos bits, aos espaços em que a gente pode armazenar ou 0 ou 1. Mas a gente vai manter primeiro uma abordagem mais informal. Aqui a ideia é que vocês mais ganhem intuição do que vocês ganhem os nomes técnicos. Então esse é o nosso desafio. A gente tem 5 casinhas, 5 espaços para preencher. A gente vai colocar os números de 0 a 9 e a gente quer representar a faixa de valores mais ampla possível. O primeiro jeito, que os matemáticos gostam de dizer naive, que é a abordagem ingênua, aquela abordagem mais simples que a gente pode imaginar, é, obviamente, colocar tudo 0 para fazer o menor número e tudo 9 para colocar o maior número. Então aqui a gente vai estar indo de 0 até 10 à quinta praticamente, e a gente está então varrendo 6 ordens de grandeza, né? Incluindo o 0, vão ser 6 ordens de grandeza. Ok, como é que a gente pode fazer melhor do que isso? E o truque para fazer melhor do que isso é abstrair um pouco. Essa primeira representação ela é direta, né? Então tudo 0 é o número 0, tudo 9 é o número 9. O significado de cada casinha é o óbvio, é a unidade, a dezena, a centena, o milhar e assim por diante. O truque para fazer melhor do que isso é romper com essa ideia de que cada casinha tem o seu significado óbvio e guardar uma casinha, resguardar uma casinha para representar um expoente. Então, se a gente quisesse representar o número 0, a gente continuaria fazendo do mesmo jeito. A gente tem uma casa separada para representar o expoente. As demais casas seriam só 4 agora e não mais 5. Mas para o caso do 0 não faz grande diferença, porque continuaria sendo 0 multiplicado por 10 elevado a 0. Não tem nada demais. Agora, se a gente considera que esta última casa corresponde a 10 elevado ao valor que está dentro dela, a gente coloca o número 9 aqui, e isso automaticamente vai corresponder a 10 a nona, a 1 bilhão. E se a gente colocar, então, 9 nas outras casinhas, a gente teria 9 milhares multiplicado por esse 10 a nona. Desse jeito, a gente está fazendo o mesmo espaço de armazenamento, os mesmos 5 números na memória, a gente está guardando, mas agora a gente consegue varrer 7 ordens de grandeza a mais. A gente está indo praticamente até 10 a 12. E então já foi um certo ganho de usar essa notação como se isso aqui fosse um expoente de uma potência de 10. O truque fica melhor ainda, e aí nasce a ideia da representação em ponto flutuante, quando a gente começa a permitir que esse expoente também tenha valores negativos. Então, aqui eu estou representando essa vírgula, o ponto, né, da onde vem o nome ponto flutuante. Em português, às vezes, a gente também usa vírgula flutuante, mas ponto flutuante é o mais comum, apesar de que a gente normalmente usa vírgula como separador de decimal. Mas, enfim, aqui é a notação internacional que prevalece do ponto flutuante. E esse ponto flutuante quer dizer que a vírgula ou o ponto vai mudar de lugar. Pode mudar de lugar conforme o expoente que a gente escolher. Então, eu estou representando esse ponto fora das casinhas porque ele, na verdade, fica subentendido. Ele não é... A gente não gasta uma casinha a mais para guardar essa informação do ponto. Assim como a gente não guarda em nenhum lugar essa informação que é 10 elevado a 9, a gente só guarda o próprio 9, fica também subentendido que a primeira casa que existe de verdade
corresponde ao décimo depois da vírgula. Então a primeira casa é a primeira casa depois da vírgula, a segunda casa é o centésimo, a segunda depois da vírgula, terceira depois da vírgula, quarta depois da vírgula, e aqui é o expoente, que vai definir aonde está essa vírgula. Então, se a gente coloca o maior expoente possível, usando só os algarismos da nossa base, a gente teria o maior número, dessa vez ficou um pouquinho menor do que no caso anterior. Mas, por outro lado, a gente consegue, para a esfera oposta, para a esfera dos números menores, a gente consegue olhar com muito mais detalhe. É importante notar que a gente está falando aqui de menor no sentido de com mais um, menor no sentido de mais aproximado na reta real. Óbvio que 0 seria menor do que esse número aqui, mas a gente consegue olhar com maior resolução, com maior detalhe dentro da reta, e é isso que está interessando para a gente. Então, a gente agora está variando as ordens de grandeza desde 10 a nona até 10 a menos 9, apenas com um expoente, e conforme a gente preenche os números da base aqui, os demais números, a gente consegue percorrer ainda um pouco mais, algumas ordens de grandeza mais profundas. Então, no total, agora a gente consegue varrer 23 ordens de grandeza, usando as mesmas 5 casinhas do princípio. Então, a ideia mais intuitiva nos dava 6 ordens de grandeza de faixa de operação, e agora a gente aumentou isso aqui para 23, graças a esse truque do ponto flutuante e do uso de expoentes negativos. De novo, nos bastidores do nosso computador, isso aqui é um pouco mais delicado, porque a gente usa zeros e uns para representar cada casinha, e aí a gente precisa também ter um 0 ou 1 para representar o sinal, para dizer se o número é positivo ou negativo. A gente também tem que guardar essa informação num lugar separado, mas, de novo, a gente aqui está mais preocupado em ter a visão geral e não a detalhada. Por enquanto, a gente só falou dessa grande vantagem dos números em ponto flutuante, que é essa possibilidade de varrer uma grande quantidade de ordens de grandeza. No entanto, a representação em ponto flutuante tem um calcanhar de Aquiles, que é a questão da precisão. A gente vai ter uma precisão limitada. E o que eu quero dizer com precisão limitada? Para ilustrar esse problema da precisão, vamos então tentar representar esses dois números, 10.010 e 10.019, usando o mesmo sistema que a gente tinha anteriormente. Então, esse sistema de armazenamento com 5 casinhas apenas. Para representar esses números em ponto flutuante, a gente desloca a vírgula que originalmente está aqui, né, um número inteiro. A gente vai deslocar a vírgula para o começo. E o 10.010 ficaria, então, 0.1001 vezes 10 elevado à quinta. Então, seria essa representação aqui. Se a gente quiser representar o 10.019, a gente só vai ter 4 casas depois da vírgula. E só com 4 casas depois da vírgula, aqui eu estou simplesmente jogando fora o 9, né? Eu estou fazendo o que a gente chama de truncamento. Se a gente trunca o número dessa forma, a gente não consegue diferenciar um do outro. Então, nessa representação, 10.010 e 10.019 seriam números iguais. E aí é óbvio que vocês podem dar a sugestão, mas 10.019 está muito mais perto de 10.020. Então a gente poderia ter representado isso aqui como 0.1002. É verdade. E aí a gente conseguiria distinguir esses dois. Mas a gente não conseguiria distinguir o 10.019 do 10.018, por exemplo, já que os dois teriam o mesmo arredondamento. Então não interessa se a gente trunca, aqui a gente está jogando fora, que é o truncamento, ou se a gente arredonda, que é alterar um certo número para mais ou para menos, conforme o número que a gente está desprezando. Seja como truncamento ou como arredondamento, a gente vai acabar cometendo algum número. A questão é que a gente não consegue, a gente não tem espaço para representar, não tem espaço na memória suficiente para representar toda a informação que está aqui. Então, a tentativa melhor para representar toda essa informação é usar o que a gente chama de precisão dupla, que é o que está na raiz daquele nome double, quando a gente programa em linguagem C, por exemplo. O float é o ponto flutuante, é essa vírgula que troca de lugar, e o double é o número que tem o dobro de casinhas. Só que isso também só
só posterga o problema, isso não resolve completamente, porque aí você consegue ter uma precisão maior, você consegue representar números que exijam uma quantidade maior de memória, mas vai chegar uma hora que você também vai ter números com uma quantidade muito extensa de algarismos e que também vão se tornar indistinguíveis ou vão trazer outros problemas de arredondamento ou truncamento. A questão aqui ela é insolúvel porque a gente no computador sempre tem uma capacidade finita de armazenamento e os números reais são infinitos. São infinitos para mais, né? Conforme a gente vai crescendo, eles vão até infinito, mas eles são infinitos para dentro também, né? Conforme a gente vai olhando com um zoom cada vez maior na reta real, a gente também consegue ir encontrando cada vez mais números, e essas duas coisas são a natureza dos números reais e a natureza do nosso universo físico, então não dá para escapar desse problema. Isso aqui está na raiz de tudo que acontece de errado na hora que a gente faz cálculos com o computador, e é uma preocupação que a gente tem que manter em mente ao longo de todo o nosso curso, porque é impossível de escapar e causa problemas sérios. Eu vou ilustrar aqui duas situações em que esses problemas acontecem. Essa primeira aqui tem uma carga de notação matemática bem mais pesada do que precisaria, para explicar uma coisa muito intuitiva, é só para vocês poderem mostrar para os seus pais que vocês estão fazendo matemática avançada e não só ouvindo um maluco contar a história. Então, se a gente considerar uma série de números x1 até xn, o total desses números seria o somatório de i igual a 1 até n de xi. A porcentagem de cada um desses números corresponderia, então, a cada número dividido pela somatória do total. E se a gente somar todas as porcentagens, obviamente a gente teria o somatório de todos os números dividido pelo somatório de todos os números, que daria 1, o que é óbvio, né? Quando você calcula um gráfico de pizza, a soma das porcentagens tem que ser igual a 100%, tem que ser igual. No entanto, quando a gente vai fazer contas com uma quantidade fixa de números, acontecem alguns problemas. Aqui nesse gráfico, o pessoal está arredondando os números para dois algarismos significativos. Então é como se fossem duas casinhas naquela nossa anotação dos slides anteriores. E aí, quando a gente tem a conta só com dois algarismos significativos, a gente pode ter problemas. Se vocês forem somar os números que estão aqui, 5 mais 2, 17, mais 29, 46, mais 55, 101%. E às vezes vai dar certo, vocês podem somar outros números aqui da tabela e a soma vai dar 100%. Mas como em alguns casos a gente arredonda para mais, em outros a gente arredonda para menos, a gente está perdendo um pouco de informação na hora que a gente trata com dois números significativos, e isso gera um erro de cálculo, que aqui a gente nem está vendo o ponto flutuante em ação, né? Esses números nem têm explicitamente uma casa depois da vírgula, mas fundamentalmente é o mesmo problema de você representar informação que tem uma grande quantidade de dígitos por meio de números que não têm a mesma quantidade de dígitos. E a outra historinha curiosa, que aqui é só um caso curioso, mas que pode ser extremamente grave num programa de computação, é o que a gente chama de estouro em português, mas é mais comum a gente usar os nomes em inglês, overflow ou underflow, que é quando a gente tenta armazenar um número grande demais ou pequeno demais. E a historinha que aconteceu nos anos 90, na primeira versão do jogo Civilization, o Civilization é um jogo de nações, em que as nações brigam por espaço e tentam conquistar o mundo, cada um tem uma estratégia diferente para vencer. E entre as nações do jogo original, a gente tinha a Índia, que era liderada pelo Gandhi, que é o símbolo maior do respeito e da tranquilidade e tudo mais que seja de não violência. Para representar isso, os desenvolvedores do jogo colocaram um fator de agressividade no Gandhi igual a 1, numa escala que ia de 1 até 256. Então, o Gandhi tinha um fator de agressividade que era colocado no mínimo da escala, só que à medida que o jogo progredia, você podia adotar governos diferentes, e um dos governos é a democracia, que fazia com que o fator de agressividade fosse diminuído de 2 unidades. E esse bônus de diminuir a agressividade em 2 unidades acontecia para qualquer governante, em particular para o Gandhi. E o pessoal que desenvolveu o jogo não percebeu que isso aqui ia dar um problema. Na hora que eles tentassem subtrair 2 de 1,
Isso aqui daria -1, e -1 é um número que eles não conseguiriam representar nas casinhas que eles estavam usando, da forma que eles estavam usando números, sem o sinal negativo. E aí o que acontece é que eles fizeram o underflow, eles estouraram para baixo, tentando representar um número menor do que o possível, e como ele ficou fora da escala, ele reverteu e foi para o outro lado, como se fosse um relógio, ele desse a volta e fosse parar do lado contrário. E o que isso gerava é que o Gandhi ficou extremamente violento, ele ficou no máximo da escala de violência, e ele bombardeava as pessoas com armas nucleares sempre que ele tinha possibilidade. Isso aqui gerou um meme, o pessoal que desenvolve o jogo continua até hoje, fazendo com que o Gandhi seja extremamente violento e goste de mandar mísseis nucleares em relação às outras pessoas, mesmo sendo completamente fora da história. Enfim, no final das contas eles deram um jeito de transformar isso numa piada, mas isso aqui é um perigo real. Os nossos programas podem sofrer desse underflow ou overflow, e nem sempre os resultados vão ser tão engraçadinhos assim.